Quero saudar a todos com a paz do Senhor, desejar um ótimo dia para cada um de vocês. Vou deixar agora uma reflexão na palavra de Deus que está em 2 Reis, capítulo 5, versos 1 e 17. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem, diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E disse Naamã: seja assim, contudo, dei-se a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Irmãos, nós sabemos, como lemos no verso 1, que Naamã era um homem muito valoroso e muito vitorioso, mas porém ele possuía uma doença chamada lepra. Essa doença naquela época não tinha cura, era condenado. Para o povo de Israel, essa doença, eles eram condenados a viver isolado. Só que Naamã não era israelita, e sim sírio, e com isso, mesmo assim, ele tendo essa doença, o seu rei o valorizava. Então, irmão, mas ele não queria ter mais essa doença. E ouvindo o conselho da serva da sua esposa, ele pede para que possa ir a Israel. Ao chegar lá, ele pensa que o profeta vai fazer uma festa para ele, essas coisas todas. Só que não. O profeta só pega e manda avisá-lo: mergulhe 7 vezes no rio. E com isso Naamã fica triste, porque pensou que o profeta iria até a ele. Mas não, pelo contrário, o profeta só deu uma palavra. Irmãos, o que eu quero dizer com isso é que às vezes você não precisa ver o profeta, mas o profeta só precisa dizer uma palavra. Naamã só foi conhecer o profeta e ver a face dele quando ele conheceu primeiro a Deus. Porque quando ele escuta mais uma vez o seu servo, o seu servo chega para ele e fala: Naamã, o rio está aí, você está aqui, o que custa? Entra no rio. E Naamã entra no rio. Quando ele entra no rio e mergulha 7 vezes, obedecendo o que o profeta tinha lhe dito, ele é curado. E ele retorna até a casa do profeta. E lá ele faz uma coisa que nós devemos fazer também, que todo cristão deveria fazer, ou todo aquele que recebe uma bênção do Senhor deveria fazer. É reconhecer que a honra e a glória do Senhor é dele, de mais ninguém. Que não há outro Deus que mereça honra e glória. Porque enquanto ele servia a outros deuses, ele era leproso. Mas a partir do momento que ele deixa de servir aos outros deuses e dá ouvido ao Deus de Israel, que é o único Criador dos céus e da terra, ele passa a ser curado. E a partir daquele momento ele fala para o profeta, para o homem do Senhor: a partir de hoje, o único Deus que eu vou seguir é o Deus de Israel. E você? Qual Deus você tem dado honra para a cura das suas doenças, para o sucesso da sua vida? Pense nisso. Dê sua honra, dê a glória para o Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel. É o nosso Deus, aquele que fez os céus e a terra. E termino por aqui e, antes de mais nada, peço para vocês, leiam a Bíblia, porque ela te trará sabedoria para saber o Deus verdadeiro que nós devemos seguir.